como a religiosidade é uma das 12 áreas da vida que a gente tem que parar e olhar, e eu fui obrigado, já que eu criei a metodologia e aplico ela de fato, o que eu percebi? Eu gosto sempre de ter uma visão empreendedora e do cliente, e eu aplico isso em tudo na minha vida. O que eu percebi? Eu vi as pessoas se degladiando, guerras acontecendo no planeta por causa de religião. E aí eu fui buscar lá na origem o que é a religião, e sim do latim, religare. É se conectar ao Criador. Ela é importante para se conectar ao Criador. Mas igual as rodinhas da bicicleta, quando você põe duas, depois que você realmente consegue andar, você tira, é carreira solo. E o que eu vejo? Eu vejo o evangélico apontando pro católico, falando, você adora imagem. Aí o católico aponta pelo evangélico e fala, você dá o dízimo. Sim. Você enriquece o pastor. Aí aponta, você é macumbeiro. E por aí vai. Hoje eu consigo ter uma visão, até por ter que falar isso nas palestras, ecumênica. No qual eu não ligo tanto para... Porque eu acredito que Deus, em sua sabedoria, Ele não vai julgar as nossas crenças, e sim os nossos feitos. O que você fez disso. Então eu te pergunto, não estou nem respondendo, eu estou perguntando. Uma pessoa altamente religiosa, que anda com a Bíblia debaixo do braço, que sabe ela detalhadamente, mas que tem atitudes imorais, sem princípios, e uma outra que não acredita em nada, é ateu, mas faz tudo que Deus pediu e nos orientou através do livro dos livros. Você entende? Dentro de algumas crenças, uma vai para o céu, a que está fazendo tudo errado por ter aceitado Jesus, e a outra não. Então hoje eu dei um passo atrás e tento mostrar para as pessoas de uma forma mais ecumênica, sem entrar na particularidade, porque é um tema muito delicado, mas eu tento abordar ele com muita sabedoria. Né? Eu acredito que o estoicismo ajude muito a isso, porque você tem um olhar ecumênico sobre tudo isso, você pega só o melhor de cada um. De cada um. Não sei o termo que você quer usar para isso, eu sou universalista, porque as pessoas pedem tanto que a gente se defina, né? O que você é? Ser laico. Não, o que você é? O que você é? A gente já nasce católico, porque os nossos pais eram católicos, a gente já nasce católico. Aí, de repente, dependendo da nossa ambiência e influência, nós nos tornamos um bandista, espírita ou evangélico, enfim. Então, assim, em vez de taxar uma pessoa, eu gosto de muito mais me preocupar com as ações dessas pessoas, com os princípios, com os valores éticos, porque eu acredito que é o que vai ser julgado. Na finaleira é isso aí que vai valer, né? Então, assim, eu tento dar um passinho atrás nisso, piso em ovos, porque realmente é um tema delicado e... Eu até falei pro Rodrigo responder, porque assim, cara, eu verdadeiramente, genuinamente, cara, eu cheguei num choque com Deus num momento da minha vida ali que, cara, falei... Não acredito mais em ti, tá ligado? Tipo, e fiquei... Fui estudar muito ciência, a ciência me deixou cada vez um pouquinho mais cético, né? Mas assim, eu fazia um trabalho dentro do Hospital Infantil Joana de Guzmão, na ala de oncologia. Que legal. Né? Ali com as crianças com câncer e tal. E, cara, eu sempre gostei muito de crianças, tanto que um dos meus sonhos sempre foi ser pai e tal. E, cara, fazendo um trabalho ali ao longo de, sei lá, 1 ano e meio, 2 anos talvez, não vou lembrar aqui, porque isso foi 2010, eu acho. Cara, eu ia me apegando àquelas crianças e elas iam morrendo. Eu ia me pegando e iam morrendo. E aí teve um caso de uma menina que ia ser daminha do meu casamento, e ela faleceu antes do meu casamento, né, emocional, na época. Cara, daí... E aí eu fui nos últimos dias de vida dela, eu tava do lado da cama dela, assim, ela bem pequenininha, eu acho que tinha uns 6 anos. E ela olhou pra mim e falou, titio, não quero morrer. Tá ligado? E ela já tava num estado bem crítico, assim, E aí, cara, pô, né, traz aquela força lá de dentro, não, você vai morrer, vem aí, fica tranquilo, vamos falar isso, vamos brincar, vamos fazer aquilo ali. Porra, né, trazendo uma coisa bem bacana pro momento ali e tal. Mas, porra, saí dali destruído, sabe? E aí ela faleceu, a gente foi no enterro dela lá na cidade de Tubarão e tal. Mas isso me fez chocar, sabe? Tipo, eu falei, não acredito mais em você, não. Eu briguei com ele. Briguei com Deus, falei, cara, se tu existe mesmo, tu é um bosta, e você entendeu? E, cara, eu vou viver minha vida sem você, que, aliás, a minha vida sempre toquei dependendo somente de mim e tal. E eu meio que briguei. E, cara, eu passei por muitas religiões, eu cheguei, pra te ter uma noção, ao fundo do poço da espiritualidade de ir para algumas associações mais
secretas, digamos assim, para trabalhar daimonismo. Né? Ou seja, a evocação de demônios. Nossa. Eu fui para dentro da Goécia, porque eu queria entender como funcionava. Então, eu passei por várias religiões e fui até num ponto bem crítico, assim. Fui, tipo, daqui até aqui, eu quero entender tudo sobre religião, quero entender onde começou essa farsa e tal. E foi, cara. E foi. Minha vida foi uma jornada de busca de autoconhecimento. Foram alguns pontos de virada que eu tive e em relação à espiritualidade, eu tive muito choque, assim. E esse foi uma coisa que foi muito marcante para mim. E recentemente, dentro de uma das turmas de PNL que a gente teve, e foi, acho que metade do ano passado, saca? A gente tem no final de um dos dias, a gente se abraça, abre uma grande roda e a gente coloca qualquer coisa que vier na cabeça ali, que sentiu naquele momento. E naquele dia me veio uma parada assim, ó, chega de novo a me arrepiar. Fala assim, cara, eu tô sentindo de novo a presença de Deus. Veio na minha cabeça esse pensamento. E dali em diante eu comecei meio que, de novo, fazer as pazes com ele, né? Orar à noite, conversar um pouco com ele e tal, tentar entender, enfim, não sei. Eu não sei o porquê, não sei como, mas eu não pratico nenhuma das religiões, mas eu Pratica senti... sim. Mas eu senti a necessidade dessa conexão Sem com praticar. ele de novo. Eu entendi a necessidade dessa conexão com ele de novo. Passei a respeitar as decisões, né? Assim como eu respeito as decisões dos seres humanos, eu acho que deve ser respeitadas as decisões divinas também. Então, quem sou eu para duvidar de alguma coisa? E quando eu parei para pensar, depois de tudo isso, eu falei, cara, deixa eu dar uma olhada na vida das pessoas que mais são referência para mim, sabe? E dentro das pessoas que mais são referências para mim, elas são religiosas, saca? Elas têm isso como um pilar. Eu não diria, com E todo eu gosto respeito, muito de não é nem o modelagem, né? religiosas, elas acreditam em Vivem o Deus. evangelho. Religioso é aquele que decora. Não, sim, mas eu digo que elas têm uma religiosidade Perfeito, nelas, perfeito. né? Elas têm uma busca de conexão com algo Mas sem que querer é te cortar maior. de novo, você faz tudo, não importa a sua crença, porque você faz tudo que Deus quer. Você faz tudo. Você é um cara íntegro, você é um cara correto, você é um pai de família, sabe qual é a minha você é regra, provedor, Rodrigo? você cuida da sua família, você impacta o mundo, você é bom pro planeta. Mas sabe qual é a minha regra? Cara, Mas sabe você qual é a minha faz regra, tudo irmão? que Deus pediu. Mas tu sabe qual é a minha regra? Qual? A minha regra é o seguinte: o que o Braga gostaria de receber de mim? É essa. Eu não faço pro outro o que eu gostaria de receber. Eu faço pro outro o que ele gostaria de receber. Então, quando eu vou fazer qualquer coisa, eu penso, como que o Braga gostaria de receber isso? Se é um serviço, como que o Braga gostaria de receber esse serviço? Se é uma amizade, como é que o Braga gostaria que eu fosse o amigo? É uma crença minha, sabe? É exatamente o que eu falei. Você faz exatamente tudo que Deus quer e o que Deus deixou de ensinamento através do livro dos livros. Então não faz diferença o que você acredita. Então, legal, Deus. Então, estamos fechadão junto Você de já novo. faz. Demais. E sabe por que eu falo isso, irmão? Pelo seguinte, eu, modéstia à parte, eu tive um presente na minha vida, que eu moro numa casa onde, vou usar até esse copo, meu pai é a extrema esquerda, não esquerda, tá? Porque todo mundo direita. Extrema esquerda, ateu. E minha mãe hiper, ultra espiritualizada. Imagina, você crescer numa casa... Uma polaridade legal. Extremos. Eles são os opostos, onde meu pai, tudo que minha mãe fala, te faz piada. E piada de verdade, com tudo. Desceram com pro tudo. game mesmo. O game. Só que ele é um poço de inteligência, um poço. Sim. E amigo, com todo respeito aos religiosos, vai conversar com ele sem embasamento, ele te engole. Ele te engole, porque céticos e ateus são muito inteligentes. Sim. E Porque eles você têm vai buscar argumentos plausíveis, coerentes, que se começa a botar na mesa, você sai descrente. Você tem que chegar forte. É verdade. Eu vou te dar só um exemplo, não vou falar um de 1000 dele. Filho, pega esse mapa aqui, ainda fala desse jeito, que ainda fica mais ainda persuasivo, né? Filho, pega esse mapa aqui do mundo, me mostra aqui quais são as principais potências mundiais. Tá. Os países mais inteligentes, os países mais pobres. Agora deixa eu comparar com esse outro mapa aqui de religiosidade. Vamos botar um em cima do outro. Ah, que surpresa! Os países com menos cultura, com menos inteligência, menos poder econômico, são os mais crentes a Deus. Os mais descrentes ateus são todos aqueles que são os mais inteligentes, poder econômico, etc. E ele começa. Irmão, E daí, Usando premissa. Estão usando premissa. Irmão, Premissas para te você levar a uma vai conclusão. conversar com ele, você vai conversar com ele, assim, ó, chega forte, tá? Porque você sai descrente, você sai falando para todo mundo que Deus não existe, tá?
Só que eu sempre senti no meu coração essa presença divina. Que nada mais é isso que você faz no dia a dia, o que você é, o que você é, que é o verdadeiro de fato. E aí o que eu fiz? Dei 2 passos atrás e fiquei só observando. Sentindo Deus no coração, mas com o meu norte, com o meu pai ao meu lado, me mostrando tudo com aquele poço de inteligência que a pessoa... É o único ídolo que eu tenho, o Paulo Marçal me ensinou a não ter ídolos, é o único ídolo que eu tenho, é meu pai. Então, poxa, valorizava muito dele, só que eu sentia no meu coração, dei uns passos atrás e fiquei quietinho na minha. Lá para 30 anos que eu fui começar a mexer com isso. Que eu, assim como o Fabiano, passei por todas as religiões, não fui tão profundo, Fabiano, com todo respeito, mas fui exatamente, mas não para ver o que eu acreditava, e sim para descredibilizar quando eu lia, para ver realmente se o que meu pai falava de fato acontecia. Então, por exemplo, eu pegava uma religião, vamos supor, com todo respeito, a religião evangélica, e eu ia tentando encontrar os furos. Aí eu pegava um pastor que falava que a gente veio de Adão e Eva, e aí eu com a cabeça do meu pai, eu perguntava, tá, a 4ª pessoa foi quem? Filho de Adão e Eva, tá, a 10ª também. E a 20ª foi o Adão que transou com os filhos, a Eva com os filhos, ou os filhos com os filhos, para nascer mais gente? Me explica. Essa é a origem do mundo? E aí eu comecei a achar falhas, e eu falei, aqui não dá, aqui não, já tirei. Aí fui uma por uma eu fui fazendo isso, enfim. Mas eu sempre sentia algo no meu coração de fato. Né? Até que hoje eu tenho esse tipo de pensamento, um pensamento mais ecumênico, e eu não ligo muito para o que as crenças falam de fato. Eu ligo para isso aqui, que esse cara faz, o que vocês fazem. Isso são os ensinamentos. O que é a Bíblia? É um livro de princípios. Sim. É um livro de princípios, de moral, ético, de valores, de como a gente viver no nosso dia a dia para que a gente seja pessoas boas, para ter esse pensamento que o Fabiano tem. Como que ele gostaria? Isso é amar o próximo como a ti mesmo. Se bem que essa frase, na verdade, o amar o... Só tem que se amar primeiro. Exatamente, né? Como a aeromoça fala, você põe primeiro em você, mas eu tô com a minha filha, eu tô com a minha filha do lado e minha avó do outro. Não, primeiro em você, senão você não ajuda eles. Mas fugindo mais no mesmo prisma, o amar o próximo como a ti mesmo, sabe quem é o próximo, irmão? É quem está dentro de casa com a gente. Porque a gente mostra o nosso lado ruim em casa. Pô, Rodrigo é gente fina. Pô, o Fabiano é gente fina pra caramba. Porra, o Brunão, porra. Cara, os nossos demônios a gente mostra dentro de casa. É lá que a gente tem que ter a aplicabilidade realmente, de fato, desses ensinamentos divinos. Porque é dentro de casa. Foram as minhas companheiras que conhecem meus fantasmas, meus demônios, onde tem meus gaps. É a primeira pessoa que você tem que conversar quando você quer conhecer alguém. Na rua a gente é maravilhoso. O Rodrigão, vai ver lá, eu dentro de casa, no dia que ela... Tóxico pra caralho. Desculpa. Tóxico pra caralho. Você entende? Sim. Então, assim, a gente se despir dessa soberba, ter esse entendimento e ver que é dentro de casa que tem que ter a aplicabilidade, até pra gente poder melhorar. Porque, poxa, entende? Você é o perfeito? Não, tenho mais problema que todo mundo, mas eu tô atento. Eu só melhoro o que eu tenho consciência de que eu tenho que melhorar. Exatamente. Né? Quando então, eu tenho feedback, eu sei que eu tenho que melhorar. Esse amar o próximo como a ti mesmo é muito bonito na rua, né? Mas é dentro de casa que a gente mostra os fantasmas. Então você pode ter certeza que não sou só eu. Todos nós damos o nosso pior dentro de casa. Dentro de casa. E aí fica uma reflexão para todos vocês. Você também ou você não?